Se você sente cansaço, falta de energia, falta de interesse, falta de prazer nas coisas que você tinha prazer antes, se você sente que tudo é um peso, tudo é um sacrifício para começar a ser feito, muito provavelmente você sofre de um quadro de depressão, estatisticamente falando, esse é o diagnóstico mais provável. E eu aposto que você já deve ter procurado na internet e achado 1 milhão de informações sobre como que você pode tratar a depressão, como você pode curar, voltar a ser quem você era em termos de produtividade, de energia, de relacionamentos. E eu até aposto que você deve ter tentado um pouco de tudo. E talvez você, como a maioria dos pacientes que eu atendo e dos alunos dos treinamentos online, você deve ter se frustrado e talvez você esteja caindo na armadilha de achar que não tem mais jeito. Nada disso é verdade, mas eu concordo com você numa coisa, tem muita informação. O problema é que informação sem organização, ela só gera confusão, gera mais paralisação e faz com que a gente sinta que não tem mais o que fazer. Por isso que eu queria tirar essa ideia da sua cabeça, a depressão tem cura, essa cura é prática, é cientificamente comprovada e ela é altamente eficaz. 85% das pessoas com quadros depressivos, independentemente do tipo, elas podem sim ser curadas de forma completa, recuperar a produtividade, relacionamentos, se manter bem sem o uso necessariamente de medicações. No vídeo de hoje eu vou falar quais são os 3 melhores tratamentos para a depressão, os 3 mais potentes tratamentos com base no que a ciência e na minha experiência prática tem de melhor. Então não perca isso nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado aqui na Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem como objetivo levar informação descomplicada, cientificamente comprovada sobre saúde mental e mais do que isso, tem o objetivo de poder oferecer os melhores tratamentos não medicamentosos com poder curativo e que podem ser feitos sem sair de casa para o maior número de brasileiros possível. Bom, então como é que vai ser dividido esse vídeo, tá? Primeiro eu vou falar quais são os critérios que os médicos e médicos que trabalham com a única forma de se fazer medicina, que é a medicina baseada em evidências, né? Médicos que não trabalham com isso, eles são basicamente médicos que estão infringindo, né, o conselho de ética, mas basicamente não é isso também, né? No fundo eu falo, eu não sou professor, eu não sou filósofo, eu não sou cientista, eu sou médico e médico ele atende, né? A gente quer ver a coisa melhorar. Então, de fato, esse tipo de método é um método que funciona, é um método que funciona com a minha família, é um método que funciona comigo, é um método que funciona com meu filho, é um método que funciona com os pacientes. Então, eu vou explicar como que a gente consegue fazer um ranking de tratamento, porque senão a gente fica nessa loucura e a gente vai espalhando tudo, vira uma salada mista de tratamento, né? E eu digo para os meus pacientes e também, né, eu falo isso em algumas lives, que medicina é um pouco igual a culinária, né? A ordem dos ingredientes importa muito para a coisa sair bem ou sair um desastre, né? Então eu vou explicar de uma forma muito simples como é que funciona isso e depois eu vou fazer uma segunda parte aqui que aí eu vou mostrar assim, de fato aqui, ó, incontestavelmente, quais são aqueles que têm um poder curativo, um poder de não só aliviar, mas sim recuperar totalmente a sua capacidade de lidar com as coisas difíceis e também produzir, se concentrar, conseguir voltar aquele prazer, aquela faísca, aquele sentido de colorido no mundo e que tem o poder de te manter bem, tá? Independentemente se você toma ou não remédio, tá? E você vai entender o papel do remédio nessa bagunça toda, tá? Então vamos lá, um tratamento, isso serve para qualquer coisa na medicina, tá? E eu tô falando aqui numa linguagem um pouco, enfim, mais figurativa, não é exatamente isso, mas o princípio é esse, tá? Então, como é que a gente sabe se um tratamento pode funcionar ou não? Porque senão, assim, né, tem 1 milhão de estudos, cada vez mais tem mais estudos, senão a gente fica maluco, nenhum médico consegue ler tudo isso. Eu vou garantir para vocês que 90%, até mais de 90% dos estudos, isso não sou só eu quem fala, até teve um editorial no British Journal, que é
enfim, um jornal respeitado, ele falou assim, olha, médicos têm que parar de ficar lendo todos os artigos, porque a maioria não serve para nada, tá? E isso é um problema. Por quê? Porque muitas vezes você vai ouvir na internet que coisas que tem um estudo, que falam isso, aquilo, e eu digo que também um estudo e um real não vale um pão de queijo, porque todo mundo faz muito estudo hoje em dia, tá? Então, assim, tem algumas regras que a gente vai poder... tem que estar presente para a gente indicar um tratamento. E por que eu estou contando isso para você? Para você também, você não vai conseguir, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas parem de falar o que elas querem por aí, não tem problema nenhum. Tem médicos muito bons, tem médicos que talvez eles não são tão ali, não seguem uma linha tão correta em termos de aconselhamento. Mas para que você consiga entender, começar a ter ali como se fosse um radar para tirar coisas que são balela, né? Para você já saber, olha, isso aqui não tem como funcionar não, tá? Isso aqui, puxa, eu não vou gastar meu tempo com isso, tá? Então, ó, de uma forma assim muito simples, tem que ter uma regra fundamental, né? Na verdade, duas regras, mas uma delas é fundamental, tá? Qual é a regra fundamental? Para a gente saber se um tratamento funciona ou não, ele tem que ter sido testado em humanos. E isso parece uma baboseira que eu estou falando, mas é claro que tem que ter sido testado em pessoas. Eu sei, mas não é uma baboseira se você for pegar tudo que você ouve falar sobre, enfim, diversos tipos de tratamento, que às vezes você gasta um dinheiro, um tempo, assim, bastante importante e que são testados em camundongos, em ratos, nada contra. E eu não estou dizendo que é certo nem errado, porque eu não testo, tá? Eu não sou cientista de ciência básica, mas a ideia é que isso é algo que basicamente é o primeiro passo, mas até isso, né, chegar e a gente ver se funciona em pessoas, é um passo, né, digamos, tem um certo abismo aí. Então, isso daqui é muito importante entender. Eu sei que não dá tempo, às vezes você está querendo algo desesperadamente, às vezes você vai com a cara de um médico, fala, poxa, meu Deus, mas ele falou, tá, mas assim, esse estudo ele foi feito com humanos, foram seres humanos, né? Tá, então isso é a regra básica, número 1, a gente esquece disso. A outra regra talvez seja assim, tem que ser viável, né? Ou seja, se for algo que eu tenho que fazer uma mudança na rotina absurda ou gastar uma fortuna de dinheiro, também não é um tratamento viável, por melhor que ele possa ser no papel, tá? Bom, dito isso, que eu acho que é óbvio, mas assim, olha, você pegar tanto de coisas que orientam por aí que não tem o menor, foram estudadas aliás, nem em camundongos deu muito certo e o pessoal defende, mas tudo bem, não tem problema. Então, isso aqui a gente já sabe que é o critério básico. Bom, então, assim, eu coloquei aqui de uma forma... Isso aqui foi eu que inventei, tá? Mas é esse o método que a gente avalia mesmo, em outras palavras. Ele tem que passar por 3 provas e ele tem que ser avaliado por 3 juízes. É como se fosse aqui, vamos colocar... Algo que eu ia falar, a primeira coisa que me veio na cabeça foram as Olimpíadas do Faustão, mas isso talvez denuncie muito a idade e quem é mais novo não vai ter ideia, mas vamos imaginar que isso daqui é tipo uma essas corridas de obstáculo, né? Então, são 3 provas que ele tem que passar. A primeira prova, o primeiro obstáculo que o tratamento tem que passar para a gente ver se funciona, é ele não piorar. Parece meio óbvio isso, né? Parece meio óbvio, mas, por exemplo, se a gente dá alguns remédios para TDAH, para quem tem depressão, pô, vai piorar, com certeza absoluta. Se a gente dá remédios, por exemplo, estimulantes para quem tem uma depressão mista ou uma depressão bipolar, a pessoa vai piorar, e não só vai piorar de uma forma extremamente caótica e vai aumentar o risco de suicídio. Então, o que a gente tem que fazer, o médico e assim, o tratamento para a gente escolher, o primeiro passo é o quanto que eu não vou piorar, o quanto que esse tratamento é seguro. Isso também ocorre, às vezes a gente descobre depois, em outras especialidades, né? Eu lembro, isso faz um tempo já, né? Também, não sei a idade, teve uma época que tinha um anti-inflamatório que os ortopedistas usavam, de fato era muito bom, que era o Vioxx, não sei quem lembra disso, né? E ele depois descobriram que com o tempo ele poderia ter alguma alteração XYZ e foi retirado do mercado. A própria sibutramina, né? Teve, enfim, às vezes vem, às vezes vai, as anfetaminas. Então, assim, o primeiro passo, o primeiro obstáculo que ele tem que passar é não piora, tá? Depois, ele tem que provar, ele tem que se provar do que ele melhora.
E como que a gente prova que ele melhora? Que ele melhora mais do que não fazer nada, né? Ou ele melhora mais do que o cuidado habitual que a gente tem com as pessoas. É sempre importante a gente ter empatia, ter, enfim, ter ali um cuidado humano. Isso é o básico. Mas tem que ter uma coisa que melhore mais do que isso, porque isso é o básico, né? E o terceiro aqui, né, que é importante, isso daqui a gente esquece, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma melhora que mude o jogo. Aqui entre aspas, né? Como assim? O tamanho da melhora. O tamanho da melhora na vida da pessoa. Por quê? Porque isso é uma coisa muito, de fato, né, na psiquiatria, como é que a gente mede isso? Através de alguns testes, né? Tem testes padronizados. Mas às vezes a gente vê que melhorou alguns itens do teste. Só que a vida da pessoa, a qualidade de vida dela tá péssima. Então, não adianta ter melhorado mais do que não fazer nada. Tem que melhorar a ponto de mudar o jogo mesmo. Ou seja, a pessoa, ela conseguir sentir que a vida dela está melhor, ela está sentindo mais prazer, ela está tendo mais vontade, ela está conseguindo fazer as coisas de uma forma muito menos difícil e com mais escolha do que ela estava fazendo antes, né? Vou dar um exemplo bem, assim, caricato, né? Mas imagina uma pessoa com uma depressão grave que ela fica o dia inteiro na cama e não consegue, né, enfim, ter autonomia nenhuma. E alguns casos muito graves podem chegar nesse ponto. É raro isso. A maioria dos quadros são quadros leves em que a pessoa trabalha e consegue empurrar as coisas, levar a vida com o maior do sacrifício, maior do esforço, fingindo que está tudo bem, mas se sentindo inútil e sem prazer. Mas vamos imaginar uma pessoa que está na cama lá, né? Então, ela está num quadro muito grave. Aí você dá um tratamento XYZ, e aí, ao invés dela ficar 7 dias por semana na cama, ela fica 5 dias. E nos outros 2 dias ela fica sentada, mas também não faz nada. Ele melhorou? Ele melhorou. Mas foi uma melhora que mudou a vida da pessoa, ou da família, ou enfim, fez com que a pessoa recuperasse, né, de uma forma drástica, de uma forma quantificável, a energia, a capacidade de produção, a capacidade de relacionamentos? Não. Então, aqui tem que melhorar, e tem que melhorar para melhorar a qualidade de vida da pessoa. A pessoa tem que sentir que, olha, estou aqui com mais autonomia, estou conseguindo fazer escolhas baseadas no que eu quero e não no que, por exemplo, a doença quer, tá? Então, essas 3 provas tem que passar. Então, uma corrida em que começa, isso daqui é o critério básico para você poder ser inscrito nessa corrida, e tem esses 3 obstáculos, tá? Só que tem juízes que vão ver se, será que ela passou por esse obstáculo mesmo? Então, quem são os juízes, né? O primeiro juiz, eu costumo falar, né? Que é o juiz, é um São Tomé. São Tomé, aqui é um São Tomé turbinado. Como assim? São Tomé turbinado. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem que ter isso, tem que ser estudado com muita gente. E é claro, né? A gente ouve por aí, e isso vai continuar acontecendo, eu não estou nem dizendo que a pessoa faz por mal, né? O quanto de pessoas que vão contar relatos que deram certo na família dela, que deram certo com alguém que ela conhece, às vezes deram certo com ela mesmo, com outras pessoas que basicamente são do círculo de amizades dela, e isso ocorreu quando todo o resto da medicina não funcionou. A gente está cheio de relatos assim, né? E tudo bem, às vezes são histórias que a gente vai empatizar, não tem problema nenhum. Só que isso não é algo que o médico pode chegar e pode orientar para um paciente se a gente vê que melhora, por exemplo, em 5% das pessoas e o resto não melhora. Então, eu entendo que isso tudo é algo que emocionalmente mexe com a gente, mas isso é algo que, puxa, seria muito pouco provável que a gente apostaria as fichas. Eu não apostaria minhas fichas nisso para poder indicar para o meu filho, por exemplo, né? Um tratamento que funcionou com, enfim, 5% das pessoas, e a gente, né, com o resto não funcionou, que foi só testado com 5 pessoas, né, porque afinal de contas, né, eu sei que isso ainda tem muita confusão, a depressão é um problema de saúde, é um problema de saúde em que existem componentes químicos, inflamatórios e cerebrais alterados, e nós não melhorarmos
quer dizer que, por consequência, nós estamos piorando. A depressão ela vai piorando com o tempo e ela está associada a desfechos não só em termos de saúde mental, mas desfechos cognitivos, né, em termos de risco de demência, risco de doenças cardiovasculares, risco de doenças endocrinológicas, assim, muito alto. A depressão ela é o maior fator de risco para infarto, muito mais do que cigarro, sedentarismo, obesidade. Ela é o maior fator de risco para mortalidade precoce. Então, tem que ter muita gente, tem que ter sido estudado com muita gente. E, claro, cada lugar, né, cada grupo de pesquisa tem os seus critérios, mas para mim tem que ser estudado com mais de 10, 20 mil pacientes, seria o ideal, né? Mas, assim, pelo menos ali uns 10 mil pacientes para a gente poder ter ali alguma convicção de que esse troço aí, ó, passou no São Tomé, e isso em relação a esses três, tá? Então tem que desconfiar e com muita gente, tá? O que mais? Qual que é o segundo juiz, né, que está presente? Então, esse juiz aqui, eu vou dar o nome, né, que ele é mais ou menos o juiz do VAR, né? O VAR, para quem não entende futebol, seria esse árbitro eletrônico. O que é isso? Ele tem que ser avaliado por um monte de gente. Então, a gente tem que ser olhado, o estudo, a pesquisa, assim, por muita gente de vários países, para todo mundo tentar achar defeito naquilo. Por quê? Porque não tem ninguém que é melhor para achar uma pesquisa falsa, um resultado falso, do que o adversário desse cara que está publicando lá em outro lugar. Isso acontece muito. Tá? Por exemplo, esse mesmo ano agora saiu um estudo sobre atividade física e depressão que ele teve um tamanho de melhora absurdo. Foi melhor do que todos os tratamentos. E aí, meio estranho, né? Mas aí quando você for lendo, eu até fui lendo, não que eu sou o rei da estatística, que é chato para ler, é difícil, e eu peço ajuda para os meus amigos que são melhores do que eu, às vezes, mas a gente tem que saber o mínimo para poder ver o que é balela, o que não é, né? Afinal de contas, a gente vai indicar algo que tem um estudo frágil ou fraudulento, mas a pessoa escreveu o resultado final de um jeito que tipo, não dava para você tirar aquela conclusão, e o tamanho da melhora foi uma coisa absurda, ficou melhor do que tudo. E aí, no dia seguinte, teve outra publicação falando, tipo, retificando aquela no mesmo jornal, porque o jornal que publica, ele fica com, né, ele é responsável por deixar passar ou não, e aí foi lá, tirou aquilo e já mudou, e de fato, sim, a atividade física funciona, a gente vai ver, mas assim, não é daquele jeito. E aí foram descobrir que o cara que escreveu o outro, ele tinha patrocínio da ASICS, que é uma marca de tênis, né? Então, assim, essas coisas acontecem, então tem que ter um VAR, tem que ter muito juiz ali, todo mundo olhando para ver se não tem nenhuma falhazinha. Por quê? Porque isso daqui é saúde, e saúde, não fazer nada é ruim, fazer o que pior é pior ainda, e a gente não vai dar algo que também não funciona ou que vai fazer a pessoa perder tempo. Tá? Então tem que ter isso. Isso é o que a gente chama de evidência científica. Então, quem falar para você que teve um estudo, você pegue essa informação, eu sugiro você pegar essa informação gentilmente, dobrar e colocar no lixo. Por quê? Porque tem que ter muito estudo, e além disso, a pessoa tem que ter prescrito na prática dela, porque nada disso funciona se eu chego e prescrevo para o meu paciente, eu sei que é seguro, eu sei que tem evidências, mas eu não vejo melhorar. Por quê? Porque quem vai tirar satisfação é o paciente comigo. Ele se ele paga uma consulta, ele vai lá e fala, olha, não melhorou. E aí eu posso jogar 500 estudos na mão dele, vai continuar não melhorando. Tá? Então eu não confiaria nem em quem fala um estudo só e nem quem não trata na prática daquele assunto propriamente dito. Da mesma forma que não confiem muito se eu falar sobre cirurgia plástica ou ginecologia, que não tem a ver com depressão, que não tem a ver com quadros psiquiátricos, tá? Porque eu não entendo e tendo básico, mas assim, não sou habilitado a falar sobre isso, assim como de qualquer outra coisa também, tá? Então tem que ter um VAR muito bom. E qual que é o terceiro juiz? O terceiro juiz é você. O que é isso? É a autonomia. A autonomia, existe autonomia tanto do médico, o médico ele pode prescrever. Claro, se ele for muito contra isso, ele pode prescrever e ele vai responder por isso, se der errado. Agora, a ideia é que tem que ser algo que a pessoa tope fazer, né? Por isso que é importante a gente ter informações, é por isso que também me motiva a continuar aqui para poder, porque a única forma da gente conseguir combater informações ruins, mas assim, eu quero combater informações ruins.
Não, basicamente porque isso faz as pessoas melhorarem e pode fazer com que elas piorem muito, e alguns tipos de orientações podem colocar a vida da pessoa em risco. Mas a forma da gente fazer isso é a gente aumentando não só a informação, mas sim tratamentos, a pessoa saber aquilo que pode funcionar e que pode funcionar para que ela não viva uma vida pela metade, que ela não viva uma vida preto e branco, com menos angústia, mas também sem ter muita graça nas coisas, para que ela consiga desenvolver o próprio potencial. Mas assim, isso daqui, a ideia é que sempre a escolha é da pessoa. Tá? A autonomia de cada um é assegurada por lei e é algo bíblico, né? Do livre-arbítrio. Só tem uma condição, que isso daqui a gente não respeita, mas aí também a gente passa para a família, que é quando a pessoa quer cometer algum tipo de crime que atente contra a vida de outras pessoas, inclusive dela mesma. Porque, então, enfim, mas basicamente isso em casos muito graves, né? Então, nesses casos, às vezes a gente não vai avaliar tanto caso haja o risco dela cometer um crime contra a própria vida, que é ilegal. Mas a ideia é que, se tem uma coisa que a gente consegue fazer, é fazer esses pensamentos passarem. Então, o mais importante do que a gente ficar olhando isso daqui é para você não cair em balelômetro, tá? Aqui é para, vamos dizer assim, né? É para você saber aquilo que não tem como para você poder ter mais ferramentas para não se deixar ali, de repente, enganar. Mas eu sei que não é fácil, tá? Bom, mas dito tudo isso, então tem que preencher esses critérios, tá? E o VAR aqui, ó, tem que ter várias pessoas, né? Então são vários. E o tipo de estudo tem que ser esse estudo que a gente chama de ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, porque esse é aquele que é a prova de marmelada, tá? Então, isso são os critérios. Olha, tem que não piorar, tem que melhorar, e não tem que melhorar um pouquinho só. Tem que melhorar para mudar o jogo, tem que ser testado por muita gente, tem que ser avaliado de um jeito que seja a prova de marmelada, tá? E, no final das contas, tem que ser você que vai escolher se aquilo faz sentido ou não, certo? Agora, então, vamos ver direitinho assim quais são esses 3 que eu vou mostrar para você com base nesses critérios e com base no que eu vejo na minha prática também. Eu também não consigo orientar alguma coisa que eu nunca vi funcionar na vida. Tá? Então, vou mostrar isso aqui no computador para vocês. Então, como a gente falou, né, para descobrir quais são os melhores tratamentos para depressão, como para qualquer quadro na medicina, a gente usa alguns fatores, né, que aqui eu coloquei de uma forma um pouquinho mais organizada aqui nos slides, né? Então, a gente usa 3 princípios, ou seja, não pode fazer mal, tem que fazer bem, e o paciente tem que escolher, ou seja, a escolha sempre é sua, e tem 3 métodos que nós avaliamos isso, para ter certeza aí que não houve nenhuma marmelada, né? O primeiro método é o método do São Tomé, então tem que ter um número e um tamanho de estudo assim muito grande, muita gente, para a gente não conseguir dizer que não funciona, né? Então esse primeiro teste é o teste do São Tomé. O segundo assim, tem que chamar o VAR, né, no sentido de que tem que ser estudos à prova de marmelada, né? Então, o estudo à prova de marmelada, esse ensaio clínico randomizado, placebo controlado, esses nomes difíceis, e tem que muita gente ficar olhando ali para tentar achar defeito. Então, tem que ser ali a prova de marmelada com muita câmera do VAR. E o principal, né? O principal não é se o tratamento ele é ou não estatisticamente significativo comparado a não fazer nada, né? Isso para a medicina em si não importa. O que importa é um conceito chamado de tamanho de efeito, que é basicamente o tamanho de impacto que aquele tratamento tem na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa, né? Então não adianta ele melhorar um pouquinho mais, mas a pessoa ainda está extremamente debilitada, né? Não consegue ter autonomia, não consegue trabalhar, não consegue ter prazer, não consegue despertar o interesse, ter vontade, ter energia. Não, a gente quer que de fato tenha um impacto importante. Então, o principal parâmetro é o tamanho de efeito. E como é que então, por conta disso, desse tamanho de efeito, é que a gente vai fazer o quê? Esse ranking de quais são os melhores tratamentos. E a gente sempre entra, né? Eu uso metáforas de futebol, né? Mas eu sempre digo que assim, né? A gente entra não é para cumprir tabela, nem a gente não entra para empatar em qualquer tipo de tratamento, ainda mais um tratamento da depressão que a gente sabe que, caso não seja bem feito, ela tende a levar a efeitos deletérios, né?
inflamatórios, como qualquer doença crônica da modernidade. Então, ela aumenta o risco de demência, aumenta o risco de AVC e aumenta, importante, de uma forma mais importante do que outros fatores de risco, o risco de mortalidade e de eventos cardíacos. Ela é o principal fator de risco. Então, a gente tem que entrar com o nosso time titular. E aí a gente vai, então, medir esse tamanho de efeito. Como é que a gente mede? Uma coisa super complexa, tem uma coisa, enfim, estatística, eu dei uma simplificada aqui, que é um negócio chato, estatisticamente aí tem várias variáveis, mas resumindo é o seguinte, somando tudo, a gente tem uma classificação para ver se esse efeito na vida da pessoa é pequeno, médio ou grande. E aí tem várias estatísticas, mas você sempre vai ver assim, ó, se o efeito for pequeno, ele tem que estar entre 0,2 e 0,5. Se o efeito for maior que 0,5 até 0,8, quer dizer que tem um impacto médio na vida da pessoa, e se o efeito for maior do que 0,8, isso você não precisa decorar, é só a forma como a gente classifica, né, os estatísticos, se o efeito for maior que 0,8, quer dizer que isso tem um grande impacto na vida da pessoa, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma base, né? Sei que não precisa saber, é porque quando vocês ouvem alguém falando, tem um estudo que demonstrou que tal efeito, que tal tratamento é eficaz. A ideia é que ele tem que ter passado pelo teste de São Tomé, pelo teste do VAR, e ele tem que ter um tamanho de efeito importante. Se você perguntar isso para o médico, ele der aquela titubeada, eu já desconfiaria um pouquinho. Mas, por isso que a gente, né, sempre entra com aquilo que nós sabemos que tem a maior chance de funcionar. Então, por exemplo, a gente compara normalmente os tratamentos. Aqui eu coloquei para comparar e depois eu vou esmiuçar isso mais profundamente na Maratona Supere a Depressão, que é o evento onde eu traço um mapa, independentemente do nível de depressão que você tenha, do tempo que você esteja usando de tratamento, se você usa ou não antidepressivos, eu traço um mapa do tratamento mais eficaz, que leva, enfim, a você a ter a cura da depressão, que é a eliminação dos sintomas negativos, aumento dos sintomas de prazer, de interesse, de empolgação, de produtividade, fazer isso sem recaídas e que gere a maior chance de você tirar o remédio e continuar bem. Então, esse mapa vai ser todo esmiuçado para você na Maratona Supere a Depressão, que é gratuito. Eu faço algumas poucas vezes por ano, já está aí, eu acho que na 7ª edição, 7 vezes que eu fiz. Depois eu abro as vagas para o treinamento para mentes depressivas, mas você não precisa entrar no treinamento, você vai sair de lá com um mapa que você pode pegar e olhar e seguir esse tratamento em qualquer tipo de ambiente. Lá está o caminho para que você tenha o melhor tratamento que existe na atualidade no mundo, tá? Mas, enfim, como é que a gente compara? Aqui eu comparei alguns dos principais tipos de terapia, né? Eu coloquei probióticos, acupuntura, que tem se destacado, né, como algo bastante mais eficaz do que a gente imaginava, dieta low carb, antioxidantes, que são basicamente os polifenóis, é o que está presente nos chás, por exemplo, e antidepressivos, né? Então, em 8 semanas, usando meta-análises atuais, mas eu vou esmiuçar isso melhor, é só para vocês terem uma ideia, então, de que não pode ter muita dúvida sobre qual que é o melhor ou o menos capaz. Claro que a escolha é sua, se você vai ou não, enfim, seguir, mas quem tem que montar este plano é o médico, tá? Bom, então, em 8 semanas, a gente tem esses resultados de acordo com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, terapia cognitiva. As que estão em verdinho ali são normalmente terapias que a gente considera que são terapias da linha cognitivo-comportamental. Então, terapia cognitivo-comportamental não é uma terapia só, é um conjunto de vários treinos para você mudar pensamentos, concentração e comportamento. Então, treino de reprogramação mental, que você já deve ter ouvido falar em vários lugares, de vários coaches, de fato, todos eles foram meio que, entre aspas, ali, inspirados nisso, mas esse é o único que é testado pelo rigor aí do teste de São Tomé e do VAR. Então, esse é o único treino, vamos dizer assim, né? Reprogramação mental é um treino de neuroplasticidade, você vai formando novas conexões e reativando
áreas que estavam adormecidas, e este é o único que funciona, é a TCC. Então, a TCC é como se fosse uma academia para a mente, uma ginástica para o cérebro, e tem vários tipos de subcomponentes, dependendo do tipo de quadro, né? Então, para depressão, esses subcomponentes, né, que seriam treino de braço, treino de perna, esses são os mais eficazes. E desmantelando ela, tem dois aqui, ó, a gente pode ver, que estão em azul claro, que estão maiores do que 0,8, ou seja, que eles têm um impacto muito importante na vida da pessoa, muda a vida, tá? Que é a terapia de ativação comportamental e a terapia de resolução de problemas. Então, esses dois tipos de terapia têm que estar presentes em um tratamento. A gente pode colocar ali, organizar quando eles vão entrar, de que forma, mas, ó, caso a gente queira usar o melhor que existe, a gente não vai poder negligenciar esses dois tipos, certo? Mas, por exemplo, a gente pode ver que todas aquelas que estão ali em verdinho, né, elas têm um tamanho de efeito ali próximo a 0,8. Tem as psicoterapias psicodinâmicas, que são aquelas derivadas da psicanálise, e elas têm um tamanho de efeito um pouco menor, 0,4. E aí você vê que o probiótico, por exemplo, 0,48 é um tamanho de efeito médio, a acupuntura 0,58, então ela está se mostrando mais eficiente até do que os probióticos. A dieta low carb, que eu coloquei só low carb, tem outras dietas também, tá? Basicamente porque esse foi o estudo mais recente, mas esse estudo eu vou esmiuçar e você vai receber tudo isso de uma forma organizada lá na maratona. Então é importante, se você tem interesse, se inscrever, entrar no grupo de WhatsApp para você receber o material, tá? Então ela realmente não é eficaz, tá? A dieta low carb para depressão até o momento não é uma boa ideia. Não estou dizendo que não existam outras dietas, tá? Aqui, por exemplo, os antioxidantes, que são os polifenóis ali, o resveratrol, né, que a gente ouvia falar muito antigamente, mas que estão presentes basicamente nos chás, né, e no café também. Tem esses antioxidantes, eles têm ali um tamanho de efeito de 0,48, é médio, e os antidepressivos, em 8 semanas, eles têm um tamanho de efeito alto, que é 0,8. Então, não estou dizendo que todo mundo vai se adaptar a eles, não estou dizendo que eles não dão efeitos colaterais, eles dão. Mas, assim, eles fazem diferença em 8 semanas. Por isso que, como primeira linha de tratamento, a gente coloca esses tipos de terapia, então é a TCC, mas tem que ter estes dois componentes, por exemplo, principalmente a ativação comportamental e o antidepressivo. Os dois têm a mesma eficácia, tá? Para quadros graves no sentido assim, onde o sintoma físico é muito importante, e esse sintoma físico está impedindo a pessoa de fazer outras atividades, ou seja, o sintoma físico está incapacitando ela de fazer essa TCC, aí sim o antidepressivo se mostra mais eficaz. Para os outros quadros, aí o tamanho de efeito dele é muito baixo, tá? Então ele não é indicado para esses outros quadros. Então a gente pode ver que em 8 semanas os 3 tratamentos mais eficazes são esses: terapia de ativação comportamental, terapia de resolução de problemas e, sim, antidepressivos, aí, enfim, os mais modernos que se usam são aqueles a partir da década de 90 ali, que são chamados de segunda geração, tá? Por quê? Porque os outros dão muito efeitos colaterais. Bom, então aqui estão os top 3 tratamentos, né? Digamos em 8 semanas, tá? Em geral é menos tempo que demora, tá? Mas 8 semanas seria o período máximo para a gente poder ver isso. Aqui tem um trabalho que ele combinou todas, né? Então ele combinou todos os tipos de TCC, chamou de TCC ultra enriquecida. Aí ele combinou uns 2 ou 3 tipos e ele deu o nome aí de TCC enriquecida. Então, assim, se você for combinando esses tipos de tratamento em termos de terapia, você vai tendo mais, né? Melhor. Então, por exemplo, você combina todos os tipos, todos esses verdinhos aqui, você vai ter aqui, ó, 1,45, é o tamanho de efeito absurdo, em termos assim de medicina em geral. Mas se você combina 3 deles, você já tem um tamanho de efeito de 1,24. Se você pega outros tratamentos psicológicos, de suporte, enfim, outras linhas, também você tem um tamanho de efeito maior, né? E se tornam tamanhos de efeitos maiores do que o próprio antidepressivo, tá? Então, o antidepressivo ele tem a função na depressão de facilitar ou de permitir que, por questões físicas, isso não seja um problema, tá? Ela consiga fazer. E olha só que interessante, o exercício físico, né? Ele também tem um tamanho de efeito alto, mas não chega a ser tão
importante quanto, por exemplo, da terapia ou do antidepressivo. Ele tem um tamanho de efeito de 0,66, mas ele está lá, ele está ali, vamos dizer, né, está em quarto lugar em 8 semanas. Mas, após um ano, o que a gente vê é que a TCC combinada, ela tem um tamanho de efeito que ela continua sendo muito alto, então ela não tem uma perda. Agora, os antidepressivos, deste 0,8, ele vai cair para 0,6, ele vai caindo para 0,7, vai caindo para, enfim, 0,5, ou seja, ele não aumenta o tamanho de efeito e ele tende a ir diminuindo este efeito ao longo do tempo. Então, o antidepressivo ele não é algo que é feito para prevenir recaídas. Aqui eu coloquei em 0,8, que assim, isso é no melhor cenário possível, tá? Ele não aumenta. A TCC, ela tende a manter ou aumentar o tamanho de efeito se nós formos acrescentando outras medidas de estilo de vida, né? Então, o fato é que em 8 semanas, os 3 tratamentos são, os top 3 são esses aqui, e eu tô, enfim, isso eu espero que eu tenha conseguido provar para vocês o raciocínio que é feito, e se qualquer outro médico quiser questionar também fica super à vontade, isso na data de hoje, pode ser que mude isso com o tempo, descubra-se algo incrível, né? Mas na data de junho, né, de 2023, agora que dia que é? 25 de junho. Então são esses 3, terapia de ativação comportamental, terapia de resolução de problemas e antidepressivos a curto prazo, sabendo que se você combinar esses tratamentos e combinando com outras questões, o efeito ele vai aumentando e o efeito do antidepressivo ele não tende a mudar ao longo do tempo, a da TCC continua muito alto e você combinando eles, isso tende a ir melhorando ao longo do tempo, após um ano. Então, após um ano, assim, os tratamentos não farmacológicos, eles são a coisa mais importante, são eles que vão manter você bem, sem recaídas, e são eles, principalmente, né, a TCC somada ao mindfulness, e agora entrando, né, aqui a gente tem a atividade física, que tem um tamanho de efeito alto, e a acupuntura, olha só, né? Ela entrou aí nas últimas meta-análises como isso, ela não era tão estudada, mas tem sido cada vez mais e aparentemente ela faz uma diferença ali que ela fica ali um pouquinho atrás da atividade física. Então, se a gente combinar tudo isso, aí sim, esses são os melhores tratamentos a longo prazo e é isso que permite com que depois que você melhore, ali aí passados 6, 9 meses, depende do protocolo, mas enfim, mais ou menos é esse o período, a gente consiga desmamar o antidepressivo e que você não tenha recaídas. Este é o tratamento melhor que nós temos para depressão e ele dura ali mais ou menos uns 6 a 9 meses. Eu digo isso porque tem um período de introdução gradual. Mas tudo isso, tem pessoas que estão tratando há anos e nunca ouviram falar desses tipos de tratamento, de terapia. E esses tipos de tratamento são os únicos que previnem recaída até o momento. A gente não tem outro tipo de tratamento que previne recaída. Nem ketamina, nem ECT, nem EMT e nem psilocibina ainda. Pode ser, psilocibina tem se mostrado bastante eficaz, mas assim, ainda não temos não passou no teste ainda do São Tomé. Então, quando a gente combina isso e, claro, em alguns casos específicos, a gente colocar o antidepressivo pode ser um boost no início, a gente consegue fazer com que a pessoa melhore, retome a vida e depois ela consiga desmamar de uma forma gradual. Claro que se ela desmamar rápido e sem ter feito isso, a chance de recaída ela é quase que 100%, mas caso ela faça isso, a chance de recaída é mínima. A gente consegue diminuir isso para 6 a 10% e, em geral, menos do que isso, né? 6 a 10% em cerca de 5 anos. Então, é uma chance muito baixa de recaída, tá? Então, esses são os melhores tratamentos que existem e essa é a forma mais, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista científico, mas do ponto de vista daquilo que funciona na prática, tá? Se você quiser dar o melhor tratamento para a sua família, esse é o modelo que nós usamos, é isso que nós temos de melhor e é isso que eu vejo na prática, é isso que eu coloco, isso que eu implementei no meu avô, nem tinha tanta coisa assim na época, e é isso que eu indico para os meus pacientes, e isso que eu indicaria, e eu espero que façam comigo caso eu entre em depressão. Espero que não entre, né? Até porque
a gente fazendo uma vez, né, enfim, esse processo da TCC eu fiz já, a gente tem uma questão de prevenção de recaídas que ajuda muito, mas todo mundo está sujeito a isso, tá? E quanto mais cedo a gente começa a colocar, isso daqui vira como se fosse uma gripe. E, por exemplo, esse tratamento é muito mais rápido, deveria ser, por exemplo, do que um tratamento para tuberculose. Tuberculose, não sei se o pessoal fala aí de tuberculose, que minha mãe trabalhava com tuberculose bastante, e é um tratamento que dura bastante tempo, né? Para osteomielite, que é infecção no osso, né? Ou mesmo para trombose, né? Você tem que tomar um anticoagulante um tempo. Então, assim deveria ser o tratamento. Mas se você nunca ouviu falar, se você enfim, acha que está tudo muito confuso, eu entendo isso, não é sua culpa, tá? Por isso que eu organizo, por isso que eu faço as maratonas, e eu sugiro fortemente que você entre na maratona, você vai receber tudo por escrito, vai sair com um mapa, passo a passo, que você pode seguir em qualquer lugar, em qualquer tipo de profissional, e isso vai permitir com que você saiba o caminho, né? O importante é ter um mapa e um GPS, né? Você tem um mapa e você tem o GPS para poder voltar caso você tenha desviado. Com isso é que você vai ter lá na maratona do melhor tratamento para você poder não só melhorar parcialmente, mas curar a depressão de uma forma prática, definitiva, sem o uso de medicações e de uma forma que você consiga fazer independentemente do lugar aí, mesmo sem sair de casa, certo? Espero que esse vídeo tenha sido muito útil, e se você achou útil, assim, peço muito que você compartilhe, dê o like, porque essa informação precisa chegar para bastante gente, e tudo isso é algo que é baseado no melhor que tem aí em termos da ciência, mas da ciência que aplica na prática também, né? Porque, como eu falo, eu não sou também cientista, não sou palestrante, não sou professor, eu sou médico, e tudo isso assim, é o que eu faço na prática, a gente vê funcionar, e é isso que você teria nos melhores médicos do Brasil e do mundo, porque basicamente eu aprendi com eles, e não isso que me faça melhor ou pior, mas isso daqui é o que faz a gente recuperar a vida, isso salva vidas, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.